Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, mais uma semana em que nos reunimos e fazemos a leitura do livro Pensamento e Vida. Se você já conhece esse programa, você poderá assistir também os anteriores. Então, hoje nós estaremos iniciando o 6º capítulo. Nós estamos praticamente no começo do livro. Então, vale a pena você buscar os programas anteriores e aprender e ler conosco. Você pode adquirir o seu livro, Pensamento e Vida. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o Espírito Emmanuel. Emmanuel nos fala a respeito da importância do pensamento, como esse pensamento tem vida. Nós já comentamos a respeito da importância da vontade, da cooperação, da instrução, da educação. Então são temas que são muito interessantes e você precisa conhecer. Para você que não me conhece, eu sou Solange Godoy e junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É esta alegria redobrada quando nós podemos nos encontrar para aprendermos juntos, estando em contato com obras de bastante profundidade. Este livro, como você já ouviu a Solange falar, ele pode parecer pequeno, pode parecer fininho, mas ele é muito condensado. Ele faz cada um de nós ir buscar aquilo que realmente é a consistência da consistência, para que possamos extrair, mesmo em poucos parágrafos, alguma coisa bastante importante no entendimento das leis espirituais, na forma pela qual Emmanuel coloca estas ideias em um texto tão conciso. Por esse motivo é que, às vezes, algumas pessoas, mesmo no movimento espírita, têm dificuldades para, vamos dizer, decodificar os significados das obras de cunho filosófico que vem do Espírito Emmanuel através do Chico. Mas com calma, com tranquilidade, com um pensamento mais aberto, é possível que nós consigamos compreender o fundo da ideia. Por isso é que nós achamos que é muito útil, caso você queira acompanhar esta viagem, que você também tenha o livro. Porque com o texto fica fácil de você anotar, de você fazer marcas, que você identifique, colocar observações de coisas que você se lembrou, de dúvidas que você tem, e com isto transformar aquilo que é apenas alguns minutos ouvindo alguém falar em um verdadeiro compêndio para você mesmo ir estudar, para você mesmo pesquisar. Ainda mais agora que nós temos tantas facilidades de acesso a conhecimentos, a cultura, a livros, a outras interpretações. Por isso, o livro, ele é bastante rico para que você, tendo-o, possa desfrutá-lo. E aí você vai ver que, apesar de ele ser fino, levinho, ele tem um peso que muda a nossa vida. E é isto que hoje, no capítulo 6º, que vai falar sobre a fé, nós estaremos também podendo constatar. Não é mesmo, Solange? É isso aí. Vamos em frente? Você, então, pode nos acompanhar com a leitura que a Solange vai fazendo e os comentários que a gente vai agregando ao longo deste caminho. Vamos, então? Vamos pegar o primeiro parágrafo do texto. Você vai ver aí na tela. Nós estamos no capítulo 6. Fé. Para encontrar o bem e assimilar sua luz, não basta admitir a sua existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Bem, aqui nós já estamos vendo que ele faz referência ao bem. Por que ao bem? Porque que é tão importante nós pensarmos a respeito do bem naquilo que estamos vendo logo no começo deste capítulo, que é a fé, em encontrar o bem. Vamos pensar um pouquinho a respeito daquilo que no Livro dos Espíritos nós encontramos como atributos da divindade. Entre os atributos, e você vai encontrar isso lá na pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, você vai encontrar que Deus é eterno, imutável, que Deus é imaterial, que é único, que é todo-poderoso e é soberanamente justo e bom.
justo e bom. Se você observar, esta qualidade final, ou este atributo que os espíritos colocam na ideia divina, de todos eles é aquele que tem uma conotação moral que nos faz um sentido. Porque eterno dura sempre, imutável não altera, imaterial não tem densidade, único, só ele. Todo-poderoso, é o que detém todo o cabedal de recursos. Agora, soberanamente justo e bom. Você observa aqui que são conceitos morais, justiça e bondade. É de todas as atribuições que os espíritos nos apresentam, esta que coloca valor a respeito. Não tem uma constatação, como se você observasse um objeto e dissesse, ele é pesado, ele é claro, ele é maleável, ele é frio ou ele é quente. Não é? Você está constatando observações de uma coisa. Mas, quando chegamos aqui soberanamente justo e bom, nós entramos no âmago daquilo que poderíamos chamar assim de princípios moralizadores, princípios éticos, que fazem parte dos atributos da divindade. Portanto, já começamos a pensar que o que não é justo, que aquilo que não é bom, que não atribui-se a ele a qualidade do bem, não podem ser de origem divina, não é mesmo? Porque para a divindade, a justiça e a bondade são características, são atributos próprios desta força. Então, Solange, vamos voltar no começo, aí neste primeiro trecho. Para encontrar o bem e assimilar sua luz, não basta admitir a sua existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Aqui nós já vemos o seguinte, nós podemos admitir a existência de Deus. Muita gente admite. Eu acredito em Deus, acredito em Deus. Mas você busca isto? Se Deus tem como atributos a justiça e a bondade, este bem, de onde nós poderemos extrair essa bondade, isto que é justo e onde nós poderemos encontrar também o bem como um valor, você precisa não só acreditar, você precisa buscar. Você precisa, como diz o texto, agir de uma forma que permita a que você realmente escave o caminho com perseverança, com essa confiança de que você está buscando este mesmo princípio. Aí continua o texto, porque aqui nós estamos vendo já no começo determinadas bases, que mais adiante nós vamos reconhecê-las no final do raciocínio que ele faz. Vamos agora na continuidade. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. Todos nós acreditamos que existe energia elétrica. Vemos o raio cortando o céu, vemos os efeitos elétricos que acontecem às vezes na nossa própria pele. Você esfrega a mão nesse período de frio, você veste um casaco de nylon, aí você vai pôr a mão em alguém, dá um choque, você sente uma faísca. É eletricidade. Estas coisas não são novidades. Mas não é por causa de você saber que existe eletricidade que você compra uma lâmpada, coloca a lâmpada em cima da mesa e a lâmpada acende sozinha. Para que ela funcione, a eletricidade tem que chegar até a lâmpada, vindo de onde? Lá da usina. A usina emite a energia. Os cabos fazem com que o movimento dos elétrons venham lá da grande turbina, dos transformadores até chegar na rede elétrica da cidade, que distribui pelas grandes linhas principais até diminuir a tensão e chegar na lâmpada. Então, você está vendo,
Existe eletricidade, você sabe, mas se não tiver o cabo, você não tem luz em casa. Continua o texto. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. Naturalmente, você está vendo, não é, que este livro que foi escrito na Essa década da de época. 50, 58 do século passado, se referia ao antigo processo da fotografia, não é, Solange? Exatamente. Quase aquele lambi-lambi, quase aquele negócio de botar uma capinha dentro de uma caixa e você apertar um botão, a porva explodir, dar uma iluminada e aí você tirar a foto. Mas o que ele está falando é que a luz que entra na câmara escura permite que a placa fique impregnada, mas para isso precisa ter um reagente químico, a emulsão, que reage à ação da luz e faz aquilo se tornar visível. Então, observamos que também ele está falando, existe o meio, a fotografia todo mundo pode analisá-la, mas se não tiver um caminho que a luz de fora chegue e possa ser transferida para a película, para a chapa fotográfica, não tem luz. Você pode ter a máquina, você pode ter a pólvora, você pode ter o flash, você pode ter tudo, só que não vai ter a foto. Não tem imagem. Não é? Não tem a imagem retratada. Continua ele a nos explicar. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde, não dispensa do remoinho eletrônico que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. É preciso, para que a onda venha de um lugar a outro, vencendo o oceano, é preciso que haja uma direção, um direcionamento dos elétrons que vão transmitir no receptor aquela mesma acústica. Então, precisa haver alguma coisa que capte, vamos supor que é uma ópera. Alguém está filmando, está transmitindo a ópera. Eles têm que captar o áudio, aquele áudio tem que gerar um sinal, uma informação que é transmitida pelas antenas através das ondas que batem na estratosfera, refletem como era antigamente, e são captadas por outras antenas que a reconstroem no receptor de rádio. Então, tudo isso precisa ser controlado. Se não tiver antena, se não tiver atmosfera, se não tiver o emissor e o receptor, você não tem a ópera, não é? O que mais? Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Quando você liga o rádio, você sabe que naquela estação alguém vai transmitir alguma coisa. Quando você aperta o interruptor para acender a lâmpada na sua casa, você tem certeza de que ao fazer isso, estando a lâmpada em bom estado, você terá a iluminação. Então você observa que ninguém duvida hoje, agora usando o nosso telefone celular, ninguém duvida que se você apertar o aplicativo correto, você até escuta o barulhinho, né? Clac! Você tirou a foto. Você não tem dúvida disso. Antigamente era a emulsão fotográfica. Agora são os sistemas eletrônicos que captam a imagem com outros princípios, mas que a fixam não mais numa substância sólida, mas daqui você pode imprimir essa mesma foto numa página, num papel, você mesmo, na sua impressora. Então, todo esse é um emaranhado de condições para chegar lá. E agora ele está explicando isso por quê? Voltando ao texto, não podemos plasmar, não podemos dar vida material a nenhuma realização sem termos essa atitude positiva, uma posição de confiança que dá a essa circunstância a sua materialidade. Imagina você, será que se eu apertar aqui a luz acende? Ai meu Deus, eu tenho dúvida, eu não acredito nisto. Quer dizer, não tem muito sentido. Você ter todos os cabos, você ter a usina, os geradores, tudo transmitindo energia e você não acreditar que a lâmpada acende. Agora continuamos aquela explicação que a Solange tinha colocado para nós. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma,
certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Bem, aqui, deixa o texto na tela. É importante a gente estabelecer agora o que ele está querendo construir com isto. Quando se fala da fé, muitas pessoas a confundem com frequências a religiões, atitudes cerimoniais, ritualísticas, falas assim consideradas sagradas, decorebas de textos que a pessoa aprendeu dos seus ancestrais, como se fossem aqueles textos que mantêm uma sacralidade. E muitas vezes estas coisas não funcionam. Há pessoas que vão na igreja e que não conseguem as coisas que estão pedindo. Há pessoas que estão doentes, vão pedir ao santo protetor que faça que ela melhore e ela não melhora. Agora, como então entender essa expressão no vocabulário que a gente costuma usar no dia a dia? E ele coloca que a fé é força, que nasce onde? Nasce com a própria alma. Ela é certeza instintiva. Certeza que não depende de uma constatação cerebral. Está com o indivíduo, que Deus é sábio, que Ele é a sabedoria da própria vida. Agora olha que interessante. Esta força palpita em todos os seres. Palpita. Palpita, você imagina logo um coração, né, que pulsa. Plu, 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 plu. Seres são aqueles que já atingiram um estágio de vida onde a palpitação possa existir, os seres animais, não é? São seres que possuem coração, que palpita, os insetos, todos os seres vivos do ponto de vista orgânico, do reino animal, eles têm essa capacidade. Agora, fora deles, não existem outras demonstrações da existência desta força? Existe, porque ele fala, palpita nos seres e vibra. Onde? Vibra em todas as coisas. Aquilo que não é vida organizada, que portanto não tem um coração, uma pedra não tem um coração. Você tem o quê? Você tem vibrações. Através dos átomos, através das moléculas que se unem, que são atraídas umas pelas outras, você vibra. Então ele está explicando que estas são condições em que nós poderemos identificar esta grandeza cósmica que agora está tomando forma nessa ideia de fé, esta força que você tem, não porque vai na igreja, não porque tem uma crença específica em uma religião qualquer, mas porque você é oriundo da força criadora que plasma em tudo esse mesmo impacto, seja pulsante, seja vibrátil. Olha que legal. Continua o texto, Solange. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Aqui ele está falando de uma coisa inanimada e uma coisa orgânica. Ou seja, um cristal, ele pode sofrer uma quebra. Porém, ele se organiza nas entranhas da Terra e o acúmulo da aproximação das moléculas daquele cristal faz com que ele se recomponha, ele volte a crescer. Ele vá crescendo de novo, mesmo que tenha sido fraturado. As moléculas os átomos daquele elemento vão se aglutinando novamente ao longo de centenas ou milhares de anos. E a mesma coisa se dá num ser orgânico, como é, por exemplo, uma árvore, que pode sofrer um corte, pode sofrer uma fratura, e ali, naquele órgão, naquele pedaço fraturado, ela se refaz, brota-se novamente, tem-se a continuidade. Tanto o cristal cresce, sendo inanimado, quanto a árvore, sofrendo a poda, ela também reage. Ambos estão inseridos no contexto da divindade. Só que eles não rezam, eles não fazem promessa, eles não têm nenhum culto específico, não fazem cerimônias, nada disso. Eles estão vivendo dentro da naturalidade divina. Continua Emmanuel nos explicando. Confia o campo no vigor da primavera
e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte, e dela não prescinde para sua caudal, para sua corrente, larga e profunda. Antes dessas duas frases, nós temos uma frase anterior, no slide anterior, Solange, que é importante voltarmos a ela. Todas as operações da existência. Vejam só, hein? Ele está falando que tudo que acontece no existir, elas só se desenvolvem sob a energia que aqui ele está chamando da fé. Sob essa energia, seja o cristal, seja a planta, seja o animal, seja o espírito. Tudo que existe, todas essas operações da existência precisam dessa energia para que ela se desenvolva. Agora, nesse outro que você estava lendo, e isso ele está dando o exemplo do campo, não é? Lê de novo, Solange. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio, ou o fiar aqui é confia, né? Confia o rio, como confia o campo, na realidade da fonte, e dela não abre mão para a sua caudal, para a sua corrente larga e profunda. O rio precisa da fonte. E lá escondida, a fonte não é o rio, mas o rio precisa dela. Ele sabe que a fonte vai continuar fornecendo água para ele. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Agora, veja só, nos 3 parágrafos nós temos o quê? O mesmo verbo, confiar. Confiar vem de fé, vem de fides. Fides é fidelidade. Fides é essa ação, mesmo que você não veja, que te coloca com aquilo. O campo confia no vigor da primavera, e ele então está pronto para florir. O rio confia na fonte que ele não está vendo, mas ela o está abastecendo. Você, quando come, você não fica pensando, será que meu estômago vai digerir, o meu intestino vai absorver? Você sabe, você não está vendo, mas estão dentro de você. Você confia que eles vão fazer o serviço. Você come e depois do almoço você vai trabalhar. Você não fica pensando, estômago, por favor, digere. O intestino funciona. Você não fica preso a isto. Você confia. Você tem essa certeza que tudo funciona. Ninguém precisa ficar pondo na sua cabeça, escuta, seu estômago já digeriu? Você viu se ele já mandou todos os alimentos lá para o intestino? Você avisou o seu estômago que ele vai ter que funcionar? Você deu a ele a ordem para ele soltar o suco gástrico e manter o alimento pronto para você abastecer? Você não pensa nisso, você vive. É algo como a respiração. Já pensou se a gente tivesse que falar assim? Agora você inspira. Respira. Agora você solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. E ao mesmo tempo você tivesse que falar para o coração. Bate, relaxa. Bate, relaxa. Bate, relaxa. Então você já pensou? Bate, relaxa, inspira, solta. Bate, relaxa, inspira, solta. Bate, relaxa, inspira, solta. Quer dizer, você não ia viver, você não podia fazer nada. Imagina você num semáforo, a hora que abre o verde para você falar, você tá lá, bate, relaxa, inspira, solta, todo mundo buzinando atrás de você, o cara não tá percebendo, vai passar no vermelho, vai ter uma tragédia. Porque a sua atenção está nessas coisas. Mas isso acontece naturalmente, porque você confia que vai funcionar. Você não fica pensando, será que o coração vai bater agora? Será que eu vou conseguir respirar? Você faz, não é mesmo? É o exemplo que ele está nos dando. Confia, confides. Fides é esta força, essa capacidade de você saber que vai acontecer, que vai amanhecer, que vai florescer na primavera, que vai a água chegar da montanha até o vale. Tudo isso é da natureza. Continua o texto. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenha no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Quando nós temos, por exemplo, as nossas ordenações jurídicas feitas com honestidade por um grupo que confia nos seus representantes, você não fica questionando nada se aquilo deve ser cumprido ou não, você cumpre. Por quê? Porque você sabe que esse respeito é necessário à harmonia da sociedade. E aí continua Emmanuel nos dizendo.
Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, nos é possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Por que existem todas estas coisas? Para atenuar sofrimentos, para fazer com que nós não precisemos nos valer de coisas que não são agradáveis nem corretas. O que vai produzir o quê? Reflexos negativos, reflexos de dor na vida das pessoas que se comportam de uma forma não correta. Então, quando nós conscientemente utilizamos essa semelhança, essa energia, não é? Que está em tudo, inclusive na vida da sociedade, nós vamos atenuar muitos sofrimentos na nossa evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir a sua grandeza. Ora, qual é o atributo divino que nós vimos lá no começo? Soberanamente justo e soberanamente bom. São dois atributos de ordem ética. Se você é filho da divindade, você não está vendo Deus. Mas você terá, quando entenda essa realidade que Emmanuel está falando, a certeza de que aquilo que ele faz, aquilo que ele cria, aquilo que ele gestou, está feito com justiça e bondade. É esta a ligação que leva você, não é a igreja, não é o símbolo religioso, não é a cruz, não é o ritual, não é a cerimônia, é a confiança, é a fé, fides, que faz você não ter medo, você não ficar apavorado, você ter, mesmo sem ver, você ter certeza de que você não está abandonado. E isto é justamente a consequência de você estar em contato com esta energia criadora que permeia tudo e que não erra. Continua o texto de Emmanuel, aliás, falando sobre isso. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equivalentemente, equitativamente, os recursos de que dispõe. Convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. E aí, Solange, o que você pode dizer nesse parágrafo? Ele está comparando, não é, a lente e o sol. Quando você tem o sol com aquela luminosidade toda, que está em todos os lugares, e se você pegar uma lente, através dessa lente, você condensa, todos esses raios que vêm do sol, você condensando, você trazendo eles para uma lente, você tem essa lente, esses raios que vão atravessar a lente, condensados num foco de luz muito mais intenso. E é isso que eles querem dizer com a gente, ou seja, quando nós absorvemos esse bem que está no universo, que Deus nos fornece, nós direcionamos esse bem, nós somos um foco que ao mesmo tempo tem esse escudo protetor, que é o da bondade, mas ao mesmo tempo nós acabamos refletindo essa bondade de Deus como um foco que vai direcionar essa bondade para uma finalidade definida. Agora, veja só que interessante. O sol, ele está iluminando todo mundo igualzinho, naquela mesma comunidade, naquele mesmo lado da terra. Não está havendo menos luz naqueles bairros mais assim difíceis e mais luz nos bairros ricos. Não está havendo mais luz nos bairros pobrezinhos e menos luz nos bairros de gente bem posicionada financeiramente. Não, é a mesma luz. Agora, se o indivíduo pega a lente, que é uma construção material, e usa essa lente para fazer com que na área de incidência daqueles raios, os raios possam se reunir, veja só, ela não deixa de clarear. Fora dos raios que ela converge, continua vendo o raio em volta. Não fica um escuro, um breu, porque todos os raios que entraram agora estão reunidos num só. Não, continua havendo luz para todo mundo. Só que naquele ponto, quando você converge aqueles raios,
aquele calor, aquela intensidade é ainda mais forte. Enquanto que nos outros lugares continua sendo idêntica para todo mundo. É esta a comparação, é isto que Emmanuel está falando, e nós vamos ver o raciocínio dele na sequência. Aqui neste... Fala, Solange. E aí, só fazendo uma parte, André, é importante que a gente lembre aquilo que Emmanuel falou anteriormente, mas que para isso acontecer é preciso ter vontade, vontade ativa, é você atuar. Lembra que ele falou disso anteriormente? Então a nossa vontade, essa atuação é muito importante, senão você não vai concentrar esse feixe de luz. E lembrando que quando a gente coloca essa lente e essa luz é concentrada num foco, isso é tão quente, tão intenso, que se você colocar alguma coisa, a mão ali naquele feixe de luz, você recebe até uma queimadura. Então você foca e intensifica aquilo, mas é preciso a nossa vontade. É como ele falou, isso que a Solange está falando está no primeiro slide. Para encontrar o bem e assimilar a sua luz, não basta admitir que ele existe. É indispensável buscar essa luz com perseverança e fervor. Fazer, você tem que querer. E é isto que pode permitir. Imagina se, em vez de ser uma luz como é esta que nós temos do Sol, que a lente aumenta, concentra as qualidades dessa luz, que são o calor, a intensidade luminosa, então vai pôr fogo no lugar. Imagina se este sol, na verdade, é a bondade divina. Imagina se é a justiça divina, que você com uma lente é capaz de concentrar, fazendo com que em determinado ambiente, em determinada pessoa, em determinada ação que você realiza no mundo, estejam concentradas justiça e bondade. Como isso não amplifica, né, na vida das pessoas que vão ver aquilo? Agora, na sequência, nós vamos ver o que Emmanuel continua falando sobre este sol concentrado pela lente. Vamos lá, Solange. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo, com mais eficiência, lhe retrataremos a glória. Essa confiança íntima é a lente. É a lente. É esta fé que diz, eu tenho certeza que eu vou vencer este problema. Eu confio no Pai que me está ajudando. Eu confio, eu não o vejo, mas eu sei que Ele não vai me deixar sozinho. Quando você pensa assim, você tem vontade disto, você não estará ordenando a Deus, você não estará reclamando de Deus, você não estará exigindo de Deus. Você estará dizendo que você confia cegamente. Pode demorar, pode não ser do jeito que você estava sonhando, mas que aquilo vai encontrar uma solução e isto vai ser encontrado. É esta lente que concentra este potencial a que se refere o Espírito Emmanuel nesse trecho. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas quando concentramos a sua força em nós, através da positiva segurança íntima, não é? Ai, será? Ai, tem gente que fala assim, reza lá por mim, vai lá na igreja, reza, põe meu nome. Ai, porque eu rezo, mas não adianta. Como que essa pessoa quer que realmente as coisas funcionem para ela? Se ela fala assim, eu estou na escuridão, mas lá quando você for rezar, você acende uma lanterna lá para mim, eu estou na escuridão ainda. Continuo na escuridão. Você tem que acender a sua lanterna, você tem que ter esta força, você tem que querer isto, porque a luz está espalhada para todo mundo. Se você se fecha, não há como entrar em você a iluminação. Então, é esta forma de agir com esta positiva segurança íntima. Não é arrogância, prepotência, Deus me obedece, Deus faz tudo o que eu peço. Não, isso não é assim. Mas eu confio que Deus é justo e é bom. Se eu estou passando por este problema, não é porque Deus não gosta de mim, não é porque Deus tem raiva, não é porque Deus está querendo me bater, me punir, não é porque Deus me esqueceu, não. É porque se Ele é bom e Ele é justo, primeiro, eu mereço passar por isso. Segundo, eu estou passando por isso para acontecer alguma coisa de melhor para mim. Deus não deixa a gente passar por algo só para que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda.
Então isto te dá paz, isso te dá paciência, isso te dá resignação e coragem para você enfrentar qualquer dificuldade. E agora, os conselhos finais que Emmanuel nos dá nesse capítulo. Busquemos o bem incansavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inesgotável. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Olha aí, vamos procurar a boa parte, a parte boa das pessoas, das coisas e dos acontecimentos que cruzem o nosso caminho nas lutas de cada dia. Se você olhar as coisas pela lente boa e recordar que Deus não faz nada de mal, você vai ter uma outra visão daquilo que está te acontecendo. E ele continua no final deste capítulo dizendo o que, Solange? Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante. Nos libertará dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Esta lição final, ela nos dá a utilização desta lente, deste espelho poderoso. Como vamos utilizar isto? Se você pega o espelho e reflete apenas a sordidez, você transfere a sordidez daquela fonte para uma outra. Se você pega e amplifica, imagina que você tirou uma foto de uma pessoa doente, de uma pessoa que foi traumatizada num acidente, que está toda quebrada. Aí você pega aquela foto, leva num ambiente onde tem uma palestra para 200 pessoas e você projeta aquela foto na parede para todo mundo ver. Aquela coisa horrível, despedaçada, disforme. Então, aquilo que havia apenas numa pequena parte, você amplificou para mais de 200 pessoas. Então, o impacto negativo é muito ruim. Agora, se você usa da sua inteligência, da sua capacidade e da sua vontade de estar em sintonia com a força criadora do universo, e você pega as lindas coisas que tem pessoas, que tem coisas, que tem situações, em tudo que nós vivemos, que tem boas coisas, e você amplifica, você está fazendo com que aquelas 200 pessoas, aquelas 2.000 pessoas, todos os que te circundam, todos os que estiverem em contato com você, se sintam enriquecidos, se sintam melhorados, tenham vontade de fazer a mesma coisa. Sejam pessoas que vejam, poxa, ele foi capaz de fazer, eu quero tanto fazer algo semelhante, eu sei que eu vou conseguir. Então, isto, quando você faz o quê? Você ajuda as pessoas a encontrarem este Deus, esta fé, esta fides. Nada melhor do que alguém que diga para você quando você está com medo. Não, você não tenha medo, você é capaz. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Isto é como você amplificar a luz que vem de Deus e que a pessoa não acredita nela própria, para que ela se condense e faça o indivíduo se sentir honrado por ser filho de Deus, ao invés de ser um coitado que Deus esqueceu e enjeitou, como se ele fosse um trapo velho. Então, este trecho final que eu vou pedir para a Solange pôr novamente, é bastante importante que a gente não esqueça. Vamos lá. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, nos libertaremos dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós
seguro refletor. Nós seremos o espelho que leva a luz no abismo. Nós não estaremos refletindo a escuridão do abismo para fora. É muito diferente. Quando você é negativo, quando você é deprimido, quando você é uma pessoa que só pensa em coisa ruim, você está multiplicando o que não é bom. E outras pessoas vão ficar feridas, vão ficar amedrontadas, vão ficar debilitadas. Tem pessoas que às vezes você conversa, você sai mal, não é? Que te põe para baixo, que te deixa assim, puxa vida, essa pessoa, fiquei meia hora com ela, mas olha, ela contou tanta desgraça que eu nem sei, nossa, eu peguei acho que uma uruca para mim também. Quer dizer, isso é ruim. Essa pessoa não está tendo essa ligação com a divindade, ela está tendo a ligação com ela mesma, com o medo, com a limitação que nós ainda temos, porque somos criatura. Apesar de termos sido criadas pelo Criador, nós ainda somos débeis, fragilzinhos, amedrontadinhos. Por quê? Porque nos desconectamos da origem. A fé é essa confiança, essa fides, é ser fiel. A fides, a que se refere a palavra, é fidelidade. Você acredita em Deus mesmo sem vê-lo. É a mesma coisa, você perdeu um ente querido, você ama muito seu pai, a sua mãe morreu. Você não a vê mais, mas você vai orar por ela. Todo dia você tem tanto carinho por esta alma que você tem certeza que ela continua vivendo, porque não teria sentido nenhum que ela tivesse desaparecido depois de ter sido tão generosa com você. Agora, se você tem, eu vou rezar para minha mãe, pedir a ela, pedir a Jesus que abençoe. Todo dia você reza por uma pessoa que você ama, que não está mais do seu lado. Você não confia nela? Um dia eu sei que eu vou encontrar com essa pessoa. Você está tendo fé, você está tendo fides. E é a mesma coisa em relação a Deus. Coloque Deus no lugar da sua mãe, do seu pai. E faça com Deus todos os dias o que você faz com seu pai que morreu. Ele esteve com você por 30, 40, 50 anos. Sua mãe por 30, 40, 50 anos. E você tem uma ligação grande com ela. Pode ser pai, mãe, tio, avô, quem for. Nós somos filhos de Deus desde o dia que Ele nos criou. Há bilhões de anos. Vamos pôr Ele no lugar, não é? Vamos fazer de Deus esta força que a gente agradece porque pode comer, porque pode respirar, porque pode dormir, porque pode beber, porque pode tomar banho, porque pode passear, porque pode andar, porque tem que ficar às vezes na cama, porque adoece, porque tem limitações, porque precisamos uns dos outros. E lembrando que Deus fez por nós muito mais do que os nossos próprios pais, não é? Muito mais do que as pessoas que nós amamos. Se a gente parar para pensar, Deus fez muito mais por nós. E se a gente aprender a ter esse amor que nós temos pelos nossos entes queridos, que já partiram, e transferir isso, ou tentar enxergar Deus, né, e ter esse amor por Deus, olha como isso não vai ser bom, não vai ser algo que conforta, nos traz a fé, essa fé que Emmanuel nos diz. E nós passaremos a refletir isso como um espelho luminoso. É isso aí. Vamos pensar. Pensamento é vida. É isso mesmo. Não é? Então, Solange. Nós agradecemos a sua participação, nosso programa já está esgotado e deixamos o convite para você continuar estudando conosco, para você assistir os programas anteriores. Se você estiver gostando, curte, compartilhe com seus amigos e também deixamos o convite para que você estude conosco e conheça o programa O Espírito da Letra, onde nós temos outras obras sendo lidas, analisadas, capítulo a capítulo. Então, é um programa muito bonito que você pode conhecer, O Espírito da Letra, seja na TV Mundo Maior ou na TV Alvorada Espírita. Vale a pena. E nos vemos então no próximo programa, no próximo mesmo. Alegria de Viver. O trabalho vai ser da próxima semana. Nada de quarentena, nada de ficar em casa, nada de ficar reclamando da vida. É o trabalho, não é? É isso Vamos mesmo. lá. Grande Até abraço. Lá. Tchau. Tchau.